Muito boa tarde a todos. Obrigado por estarem presentes. Obrigado à Comissão Organizadora pelo convite honroso de estar nesta mesa. E a moderar, já o disse da última vez, por acaso, por coincidência, moderei exatamente uma mesa com os mesmos dois ponentes. E é um prazer muito grande para mim estar aqui com estas duas pessoas tão importantes da andrologia ibérica que vamos ouvir falar. Eu creio que, se calhar, sem mais demoras, passo a apresentar o colega português e depois o Dr. Pepe apresentará talvez depois o próximo ponente. Então eu queria ter o prazer de chamar à mesa o Dr. Luís Ferraz, que nos vai falar um pouco sobre síndrome de Klinefelter, a propósito de um caso clínico. Creio que é essa a apresentação, mais ou menos. Dr. Ferraz, mais ou menos. Muita luz, pá. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente nesta reunião. Como disse o meu colega e amigo, Dr. Nuno Louro, é curioso porque esta mesa vai ter os mesmos dois ponentes e vai ter uns moderadores que não são os mesmos, mas quase os mesmos. E para mim é um prazer enorme compartilhar algumas interrogações que temos no campo da andrologia com o meu grande amigo Ferran Garcia. Poderemos não ter as mesmas ideias, mas temos de certeza conceitos muito parecidos e ambos estamos interessados em dar passos no progresso e no desenvolvimento da andrologia. É um prazer enorme para mim vir sempre à Espanha. Eu sinto-me em casa quando estou aqui. Faço sempre os possíveis por estar nas reuniões, quer da urologia, quer da andrologia, porque vou sempre daqui com a certeza que aprendi alguma coisa. Portanto, eu tive um tema que me deram para falar, que é sobre a colheita de espermatozoides no síndrome de Klinefelter. É um tema que pode ser controverso, pode levantar algumas interrogações e algumas dúvidas, e é precisamente sobre essas interrogações e dúvidas que eu vou aqui passar e, acima de tudo, tentar deixar a minha experiência. O síndrome de Klinefelter, como todos sabem, é uma anomalia cromossómica muito frequente, mas ela está presente em cerca de 1 para 500 ou para 600 fenótipos masculinos. Portanto, é de facto uma situação muito frequente e com poucos diagnósticos, nomeadamente nas idades pré-pubertárias ou pubertárias. É a anomalia cromossómica mais frequente entre os inférteis. A anomalia cromossómica mais frequente entre os inférteis, ela está presente em cerca de 10% das azoospermias secretoras e, por isso, podemos dizer que o andrologista está como um peixinho na água nesta patologia, pois é ele que diagnostica a maior parte dos doentes com síndrome de Klinefelter. A grande dificuldade de diagnóstico do síndrome de Klinefelter põe-se que ele tem uma grande variabilidade fenotípica, isto é, os Klinefelters, muitos deles são quase tão normais que passam a vida inteira completamente despercebida. Apresentam alterações muito discretas e, portanto, chegam muitas vezes à vida adulta sem diagnóstico. E é uma infertilidade ou uma infertilidade acompanhada de uma azoospermia que vai permitir fazer o diagnóstico. Aqueles indivíduos com o estereotipo clássico do homem alto, com membros longos, rarefação da barba e pelo púbico, ginecomastia, testículos pequenos, pênis um pouco mais pequeno que o habitual, é muito pouco frequente aparecer nas nossas consultas. E o que nós vemos muitas vezes são indivíduos com um pênis praticamente normal e com uma pilosidade pública bem androide, marcando a sua diferença apenas
na situação de testículos relativamente reduzidos. E podemos dizer que esta é uma característica que nos aparece em quase todos os Klinefelters. A androgenização é muito variável e a androgenização é muito variável, no entanto, a presença de testículos pequenos é muito comum em todos estes doentes. Analiticamente, também quase todos apresentam com um hipogonadismo ou normogonadismo sempre hipergonadotrófico. A FSH e a LH estão elevadas e a taxa de testosterona pode estar normal ou pode estar baixa. Os espermogramas dos doentes geralmente apresentam a zoospermia, embora haja uma taxa de 5 a 7 doentes pode mostrar espermatozoides no ejaculado. O cariótipo, em 80 a 90% dos casos, é um cariótipo 47XXY, portanto é um denominado Klinefelter puro. As outras linhas poderão ser diferentes, intercalando alterações de normalidade com alterações de Klinefelter. A histologia testicular mostra e levanta aqui um problema, que é, na puberdade, parece haver, ou começar a haver, perda das espermatogónias, que começam a surgir desde cedo, e estas espermatogónias poderiam ser fagocitadas pelas células de Sertoli. A consequência é aquilo que vamos encontrar na vida adulta, que encontramos nestes testículos. É uma fibriolinização dos túbulos e uma hiperplasia das células de Leydig. Portanto, a dúvida atual, e uma dúvida que está em cima da mesa, é se, sabendo que esta apoptose das células das espermatogónias vai começar a acontecer, se vale a pena fazer biópsia aos pré-púberes e mesmo aos inícios da puberdade e criopreservar essas tais espermatogónias. Se esta é uma dúvida, o síndrome de Klinefelter tem, no entanto, algumas certezas. As certezas é que o doente com síndrome de Klinefelter pode e deve fazer exploração testicular, portanto fazer uma tese seguida da ICSI. Não deve ser enviado ab início para dador, a não ser que o casal não aceite. E há umas boas possibilidades destes doentes, destes senhores, virem a ser pais biológicos. A condição para ser pai biológico é ele ter espermatozoides na tese, porque sabe-se hoje que estes espermatozoides são quase sempre cromossomicamente normais. E é por isso que produzem boas taxas de fecundação e boas taxas de gravidez, e é por isso também que todos os filhos dos doentes com síndrome de Klinefelter nascidos até hoje praticamente têm cariótipos normais. Baseando um pouco na minha experiência, eu vou-lhes dizer que de 98 a 2011, o mesmo andrologista observou 128 doentes azoospermicos que consultaram por infertilidade. Isto aqui, o término desta revisão está em 2011, porque, como vão ver, isto resultou de uma publicação. Nós, neste momento, temos mais de 150 doentes. O que acontecia com estes azoospermicos é que todos apresentavam um cariótipo 47XXY em 30, pelo menos em 30 metafases. Portanto, indivíduos considerados com um diagnóstico de síndrome de Klinefelter puro. Nenhum destes doentes tinha feito tratamento hormonal, porque foram diagnósticos tardios, quase todos feitos por esta infertilidade. A média de idades destes doentes foi 33,6, havendo um doente com 46 anos em quem foi possível colher espermatozoides. Destes 128 doentes que nós observamos com síndrome de Klinefelter e azoospermia, 65 aceitaram realizar tratamento com tese ICSI. E então foi posto o problema aos doentes. Ou aceitavam dador, no caso da tese não encontrar espermatozoides, e esta colheita era feita em ciclo e a fresco, ou então os doentes não aceitavam dador e era feita uma biópsia prévia e se tivesse espermatozoides seguia-se, se não tivesse, ficávamos por ali. Este é o trabalho que foi publicado por nós na Andrology em 2014 e que tem a referência desses tais casos, onde nestes doentes há 17 crianças nascidas, 17 crianças saudáveis.
E então, o que é que aconteceu aqui? Todos os doentes fizeram biópsia testicular com anestesia local, anestesia, utilizamos normalmente a ropivacaína, por vezes com a associação de lidocaína, mas nem sempre. Geralmente só foi abordado o testículo direito. Isto é uma vantagem, pensamos nós, porque todos os doentes que tinham preservado a sua função hormonal normal poderão mantê-la normal, mantendo intacto o seu testículo esquerdo. O número de fragmentos retirados era avaliado no momento pelo embriologista e, portanto, retirávamos mais ou menos de acordo com a informação que ele nos dava, e esta informação, portanto, era muito importante para aquilo que nós viríamos a fazer. Posteriormente, estes doentes começavam a informação muitas vezes imediata, não é final. Estes doentes são submetidos a uma longa e demorada pesquisa. Primeiro faça a digestão enzimática com DNAs, colagenase e lisos eritrócitos. Depois seguem-se horas de pesquisa e muitas vezes, isto é curioso, para encontrar 3 ou 4 espermatozoides foram precisas 3 ou 4 horas de pesquisa. A tese só foi feita no testículo direito para tentar, como disse há bocado, preservar a função hormonal. Só a fizemos bilateral em 13,8% dos casos. Nunca usamos inibidores de aromatase previamente, que há quem diga que usando inibidores de aromatase poderia aumentar a taxa de colheita, e não tivemos qualquer tipo de complicação em relação às biópsias. Não fazemos microtese. E não fazemos por uma razão, porque não acreditamos na técnica. E eu gostava, se tiver aqui alguém presente, discutir depois, se alguém fizer, onde encontra a vantagem. Para mim, a microtese complica, encarece e aumenta os riscos. O investimento que eu acho que deve ser importante é num embriologista cuidadoso e muito paciente, porque o sucesso depende muito da pesquisa exaustiva. Portanto, quem vai procurar tem aqui muito mais importância do que quem vai colher. Os 965 síndromes Klinefelter que fizeram tese, 48 preferiram fazer essa tal tese no dia da punção e usar o espermatozoide a fresco. Neste escolhemos espermatozoides em 19 doentes. Portanto, foi uma taxa de colheita perto de 40%. E houve 20 ciclos. Todos houve transferência embrionária. 12 gravidezes clínicas, 10 partos, 2 abortos, 12 recém-nascidos. Os ciclos com tese sem espermatozoides eram convertidos em FIV-D, que estava previamente combinado com o doente. Em 13 casos, houve a possibilidade de criopreservar esses espermatozoides sobrantes que foram utilizados a fresco. Os 17 que preferiram fazer tese e congelar para posterior ICSI, colher os espermatozoides em 6 doentes, 35,3%, mas só foram para tratamento 4 e houve uma gravidez, 25%. Portanto, no total, colheram os espermatozoides em 25 doentes, o que dá uma taxa de 38,5%. Conclusão. A comparação entre os ciclos com o espermatozoide a fresco e congelados mostrou uma significativa, mas baixa taxa de sucesso nos congelados. Isto tem uma relação a ver com a qualidade, porque normalmente, e a grande vantagem é usar a fresco, porque ou os espermatozoides são imaturos, ou são poucos, ou a própria congelação muitas vezes pode destruir parte da sua qualidade. Portanto, não somos favoráveis à congelação no caso do síndrome Klinefelter. Todos os 17 recém-nascidos não apresentavam malformações. Despistas aneuploidias não houve. Não houve anomalias numéricas nos cromossomas 13, 18, 21, X e Y. Apenas 2 doentes quiseram fazer diagnóstico pré-natal e o resultado foi 46XX e um 46XY. Portanto, em relação há algum marcador preditivo da colheita de espermatozoides no síndrome Klinefelter? Não há. Há estudos que referem ao aumento da taxa em doentes mais novos e, portanto, aqui põe-se a pergunta se vale a pena criopreservar em crianças para usar mais tarde. A nós parece-nos que os homens com testículos ligeiramente maiores poderiam ser mais favoráveis, mas isto é uma questão que não tenho certeza nenhuma. A tese nos pré-púberes, no entanto, foi
um assunto muito falado. Devemos dizer que estudos prospectivos nesta área são muito limitados devido à raridade do diagnóstico. Atualmente, parece que a biopreservação não tem qualquer benefício. Portanto, a taxa de sucesso nos pré-púberes apoia-se em congelar espermatogónias. O que fazer estas espermatogónias no futuro? É uma interrogação e uma dúvida. A tese no pré-púber está desaconselhada e até pode ser prejudicial, porque vai remover células que são imaturas. Portanto, a biópsia testicular em pré-púberes com síndrome de Klinefelter só deve ser efetuada num contexto de investigação. Pode gerar problemas éticos e médicos difíceis de resolver. E nos adolescentes, que é um bocadinho mais acima, estou mesmo a acabar. Os estudos prospectivos nesta área também são limitados, porque o diagnóstico é feito na fase tardia. Atualmente, parece que a criopreservação não tem benefício. A taxa de sucesso nos púberes parece ser igual à dos adultos, portanto, não há benefício na congelação prévia. O que é que vale a pena, isto é a conclusão final, vale a pena, então, sugerir aos doentes com síndrome de Klinefelter puro fazer uma biópsia, fazer uma tese? E a resposta à minha é vale. E vale porquê? Porque os espermatozoides podem ser recuperados em cerca de 50% dos casos. A taxa de fertilização e gravidez é boa usando espermatozoides a fresco. O risco da anomalia genética dos descendentes é muito pequena. A taxa de complicações é muito baixa e, portanto, a opção deve ser do casal e não do médico, depois de estar devidamente esclarecido. Era isto que eu tinha para apresentar. Bueno, muchas gracias al doctor Ferraz. Y si os parece bien, dejamos las preguntas para el final, a ver si podemos ahorrar 5 minutos para preguntas. Y damos paso al doctor Ferran García. Buenas tardes a todos. La luz esta se puede bajar un poco, que parece que me vayan a interrogar. Ya te he dicho antes, amigo Ferraz, que más o menos estamos de acuerdo en casi todas las cosas, con una diferencia que tú lo expresas en portugués y yo lo expreso en español. Pero mi presentación tiene muchas coincidencias con lo que tú has presentado. Bien. Este es el láser. Vale. Yo he tratado de... probablemente porque no tengo la experiencia en Klinefelter de años que tiene mi amigo Ferraz, de limitarme pues, un poco a lo que decía el título, y era pues, Klinefelter a propósito de un caso. Como ustedes saben, el Klinefelter es el trastorno más común de los cromosomas sexuales, tiene una incidencia que varía entre 1 entre 500 a 1 a 1000 recién nacidos, y el cromosoma X extra se produce por no disyunción que puede ser en la meiosis una paterna o en la primera o segunda meiosis materna. 50% de los casos, más del 50% son de origen paterno, aproximadamente un 40% lo son de origen materno y el resto son poscigóticos. Aproximadamente el 80% de los Klinefelter son puros y un 20% son considerados mosaicos con una gran variedad de cromosomas X supranumerarios. Es una enfermedad que se considera infradiagnosticada. Se calcula que solamente se diagnostican el 25% de los Klinefelters y esto es debido, ya salió en la charla del doctor Ferraz, por la gran variabilidad fenotípica que existe y porque no existen programas adecuados de diagnóstico prenatal. Solamente un 10% de los casos se diagnostican antes de los 14 años
y la mayoría se diagnostican dentro de las consultas de esterilidad, ya que representan aproximadamente el 3% de los hombres estériles y un 10% de las azospermias no obstructivas. Los mosaicos pueden presentar espermatozoides en el eyaculado. Los puros tradicionalmente han sido considerados estériles por presentar azospermia, aunque Ferlin, del grupo de Foresta, encuentra que un 25% de los Klinefelters puros presentan espermatozoides en el eyaculado y que hasta en un 77% de los casos es posible recuperar espermatozoides de testículo. Yo presento un caso clínico y a partir del caso clínico hago una serie de reflexiones que me gustaría compartir con todos ustedes. Se trata de un paciente de 34 años de edad al que diagnostican de Klinefelter a los 14 años. A los 24 años le realizan un estudio para valorar fertilidad. En el estudio le piden un seminograma en el que, como ven, hay 2,5 millones de espermatozoides de recuento total, con una movilidad progresiva de hasta un 2%. El cuadro hormonal es el típico de hipogonadismo hipergonadotrófico, con niveles de testosterona, es decir, una FSH y LH elevada y una testosterona que está dentro de lo normal, y una ecografía testicular que demuestra una disminución del volumen testicular de forma bilateral. El paciente refiere que le realizaron una biopsia de testículo, pero no aporta el resultado, aunque dice que le explicaron que habían encontrado espermatozoides, pero esa es toda la información que nos proporciona. La talla es de 170 centímetros, peso de 76, con un índice de masa corporal de 26 kilogramos por metro cuadrado. Le solicitamos 2 seminogramas que muestran un volumen normal de 2,3 y 1,8 mililitros y azospermia, un perfil de gonadotrofinas con FSH y LH elevada. La testosterona continuaba siendo normal, el estradiol también era normal, la ecografía testicular seguía mostrando todavía mayor disminución del volumen testicular con respecto al anterior. A este paciente no aceptaba ir a banco de semen y se le propone hacer un TS para la búsqueda de espermatozoides. El paciente ha oído hablar por internet del micro-TS y sugiere o demanda que se le haga una micro-TS. Se realiza y no se encuentran espermatozoides y se manda una muestra para estudio histopatológico que muestra el cuadro histopatológico normal en Klinefelter con hiperplasia de células de Leydig, esclerohialinosis de los túbulos seminíferos y solo células de Sertoli. A partir de aquí, la primera reflexión, de la cual mi amiga Ana estará contenta que la haga, es si los Klinefelters puros tienen espermatogénesis. Tradicionalmente los hemos considerado estériles. Hay estudios experimentales tanto en animales de Roth como en humanos de Blanco y Ciurano que demuestran, vuelvo a decir experimentalmente, en más de 100 paquitenes, que las células XXY son incompetentes para la meiosis. Por tanto, en principio, los espermatozoides no deberían venir de estas células. Podría ser que el problema fuera que el cariotipo, al que consideramos una prueba gold estándar para el diagnóstico cromosómico del ser humano, pues no tuviera suficiente sensibilidad. Hay lo que se llaman mosaicismos de bajo grado, que no detectaría un cariotipo de bandas G, porque normalmente se estudian por convenio entre 15 y 20 metafases. Es posible aplicar, como ha hecho Lenz, un cribado genético mediante FISH que permite no solamente estudiar metafases, sino también núcleos interfásicos.
Lenz compara un grupo de Klinefelters en los que estudia 40 metafases y 400 núcleos interfásicos, compara la tasa de mosaicismo que presentan en comparación con pacientes con azospermia, pacientes estériles con azospermia o con oligozospermia e incluso con pacientes normales, y encuentran que los Klinefelters presentan una elevada tasa de mosaicismo. Otro dato que iría a favor de pensar de que las células XXI son incompetentes es que deberíamos, en caso de que no lo fueran y que produjesen espermatozoides, como veremos después, deberíamos esperar una elevada tasa de aneuploidías. Sin embargo, antes de la era de la aplicación del diagnóstico genético preimplantatorio, en más de 100 niños nacidos de hombres de Klinefelter, solamente un caso, y además de un paciente de edad de más de 45 años, solamente un caso fue Klinefelter. Por lógica deberíamos esperar una tasa mayor de pacientes, ya no con anomalías de tipo síndrome de Klinefelter, sino con otras trisomías en los cromosomas sexuales. Por tanto, una posibilidad sería de que se tratara de mosaicismos germinales. Existen actualmente dos hipótesis para explicar la espermatogénesis en los Klinefelters puros. De un lado tenemos el grupo de Foresta y de Yamamoto, que, permítanme la broma, nos quieren vender la moto de que las células XXI sí que pueden completar la meiosis y, por tanto, como vemos en la imagen, pues se me fue. No sé dónde me he ido. Aquí. Presentan al menos la mitad de las células serían espermatozoides disómicos, al menos el 50%. La otra hipótesis es la hipótesis que se denomina hipótesis del medio ambiente testicular, y es la que propugnan los autores que mencioné antes: Blanco, que es del grupo del doctor Egozque, que en paz descanse, Ciurano, incluso Berger. Según estos autores, en una mitosis previa se produciría un error que daría lugar a la aparición de una célula que sería XY, es decir, en las células, las espermatogonias madres, como saben, tienen mitosis, dan gonias oscuras y gonias pálidas. Las gonias oscuras AD son las que mantienen la reserva para que, en caso de que haya una disminución de las espermatogonias, poder fabricar nuevas espermatogonias, y las pálidas son las que acaban dando las espermatogonias B, que son de las que se deriva la espermatogénesis. Bueno, pues en una de estas mitosis desaparecería un cromosoma X y daría lugar a una línea celular que sería haploide, que sería XY, 46XY. La presencia de espermatozoides con disomías tendría el mismo origen que tiene en casos de esterilidad con FSH elevada, que se cree que tiene un ambiente tóxico sobre valga la redundancia, el microambiente testicular, y sabemos que en pacientes con oligos graves hay una mayor tasa de espermatozoides disómicos. Por tanto, el origen de esos espermatozoides disómicos sería esta hipótesis del medio ambiente testicular. Una cuestión que ya planteaba en su charla el doctor Ferraz es si debemos preservar la fertilidad para el futuro en los adolescentes. En este caso, evidentemente, si en su momento le hubieran realizado una congelación de espermatozoides, pues hubiéramos tenido espermatozoides para poder realizar técnicas de reproducción.
La pregunta es si debe ofrecerse extracción quirúrgica del testículo en pacientes adolescentes. Hay una serie de autores que propugnan unos principios para recomendar esta extracción en adolescentes. El primer principio es que la fertilidad y la presencia de espermatozoides sería máxima en la pubertad o justo después de la pubertad y que ambas se irían perdiendo con el transcurso de los años. Además, los niveles de testosterona tienen una disminución en picado después de la pubertad y, por tanto, el TS deberíamos realizarlo antes del reemplazo con testosterona. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Hay más probabilidades de encontrar espermatozoides en la adolescencia? Bueno, los análisis de todos estos autores que han realizado TS o micro-TS en adolescentes nos lleva a la conclusión de que no se puede establecer un patrón predictivo de recuperación espermática basándose en la edad de estos adolescentes. Los resultados de las técnicas de recuperación de espermatozoides son similares a los que se obtienen en los adultos, entre un 50 y un 60%. Por otro lado, si, como decimos, las espermatogonias XXY no tienen capacidad de dar espermatozoides, no hay ninguna razón para recogerlas, criopreservarlas y cultivarlas in vitro posteriormente, porque estamos diciendo que están incapacitadas para dar espermatozoides. Y luego, otra cuestión, habitualmente la extracción de espermatozoides la hacemos en fresco para realizar el ICSI de forma sincrónica con la extracción, tratando en estos casos de evitar, si es posible, la congelación de los espermatozoides, porque sabemos que va a haber o puede haber una pérdida importante al descongelar. ¿Serían útiles o serán útiles estos espermatozoides criopreservados? Bueno, pues todavía no hay información al respecto suficiente, de manera que podemos concluir que no existe un claro beneficio para la realización de TS o micro-TS en este tipo de pacientes, en pacientes adolescentes. Doctor Ferran, un minuto, por favor. ¿Un minuto? La otra cuestión es si los niveles de testosterona caen en picado tras la pubertad. Bueno, ya en el 85, Salvenblatt dijo que los niveles de testosterona se asientan en valores inferiores a lo normal en la mayoría de Klinefelters y que se mantiene así hasta la edad adulta. Más recientemente, Axglade, del grupo de Skakebaek, hace una revisión de 166 Klinefelters puros con edades que oscilan entre la adolescencia y la edad adulta y encuentra que no es cierto que haya una rápida disminución de la testosterona. Por tanto, también es un argumento falaz para realizar extracción de espermatozoides en pacientes púberes o prepúberes. Finalmente, debemos indicar tratamiento hormonal previo a la extracción. Por ejemplo, en este caso no lo hicimos porque la testosterona era normal. Es mi última diapositiva. No hay parámetros clínicos o biológicos predictivos de recuperación de espermatozoides. Algunos autores dicen que una edad inferior a 32 años y una testosterona basal normal serían de buen pronóstico para la recuperación. Otros que la testosterona preoperatoria después de un tratamiento médico durante 3 meses puede ser predictiva del éxito para la recuperación de espermatozoides, en concreto en micro-TS, porque esto está publicado por Dabasha y Schlegel, que, como saben, es el que más micro-TS en este mundo hace. Consideran que niveles de testosterona después del tratamiento superiores a 250 nanogramos por decilitro proporcionan, en este estudio de Ramasamy, proporcionan mayor tasa de recuperación de espermatozoides, un 77%, versus a un 55% de los pacientes que no recibieron tratamiento. Cuando la ratio testosterona-estradiol es superior a 10, se puede dar como tratamiento citrato de clomifeno, 25 miligramos al día, o tamoxifeno, 10 miligramos diarios durante los 3 meses. Y cuando el estradiol está elevado y la ratio es inferior a 10, pues anastrozol a dosis de 1 miligramo diario. Algunos autores dicen que si no aumenta la testosterona se puede añadir HCG, cosa que en nuestro país es difícil porque, como saben, la HCG está retirada del mercado.
Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ferran. Creo que no tenemos tiempo para preguntas. Creo que hemos hecho un buen repaso de todas las controversias del síndrome de Klinefelter, pero nos hemos pasado ya casi 5 minutos. No sé si hay posibilidad de comernos algún minuto para preguntas. No tenemos. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias.